Hoje eu vou visitar as nuvens. Parou. Não precisa ir tão longe, elas estão bem aqui embaixo. Bora ver? A nuvem que eu tô falando é a nuvem digital, que não é feita de água, mas sim de dados. E a gente guarda quase tudo na nuvem, é foto, documento, backup do celular. Só que é mais do que simplesmente guardar as nossas coisas. Para mandar uma mensagem, postar numa rede social ou até assistir esse vídeo aqui, você também usa a nuvem. Não dá pra ver nem tocar a internet. Ela é justamente a conexão entre os computadores, desde os pequenininhos, tipo os celulares, até os grandões, que são os servidores. São eles que guardam os dados que a gente acessa o tempo todo na internet, inclusive esse vídeo. Eles ficam ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias em prédios como esse, que são chamados de data centers. E aí você já imagina o desafio que é fazer tudo isso funcionar. Eu tô em Santana do Parnaíba, do ladinho de São Paulo, onde estão alguns dos data centers da Equinix, a maior empresa de infraestrutura digital do mundo. Os clientes da Equinix são empresas de tecnologia, streaming, serviço financeiro, game, e-commerce e operadoras. Então, com certeza, alguma conexão sua passa por aqui todos os dias. Eu acho que o data center hoje está na vida de todo mundo. Todo mundo que usa tecnologia está passando por um data center, seja de dia ou seja de noite. Imagina um data center da Equinix como um grande aeroporto. Os passageiros são os dados e os aviões são as interconexões. E esse é o papel da Equinix não só no Brasil como no mundo todo. Nós formamos grandes aeroportos pelo mundo para esses dados atravessarem, junto com os aviões, a interconexão. Vocês devem imaginar a quantidade de informação importante, sensível e secreta que passa por aqui. Então, um data center tem várias camadas de segurança. São muitas portas com senha que eu tenho que atravessar para chegar até lá. Tudo é monitorado, controlado e registrado. A gente está tendo o privilégio de conhecer um data center em funcionamento porque a Equinix abriu as portas do SP3 pra gente. Mas esse só é um dos data centers deles em São Paulo. Basicamente, cada cliente aluga um espaço aqui como se fosse uma sala num prédio comercial. Os clientes podem alugar esses espaços inteiros, que são chamados de cages, ou gaiola em inglês. Mas também existem cages compartilhados, em que os clientes podem alugar só as estantes que existem aqui dentro, que são os racks. Isso aqui, então, são vários computadores empilhados e cada um desses é um servidor. Sim, quando a gente ouve falar de servidor, é uma máquina dessa aqui. Cada um desses pode armazenar sites, processar informações, rodar vídeos ou até ter um sistema inteiro de uma empresa. Eu sempre quis ver um servidor profissional, um servidor top mesmo, de perto, e abrir para ver como que é dentro. Eles arrumaram um aposentado aqui pra gente dar uma olhada. Ele tem esse formato de gaveta para poder encaixar no rack. Também é fácil de dar manutenção, porque você tira computador por computador. Aqui na frente estão os HDs que guardam as informações que estão sendo compartilhadas, né? Então é fácil de você trocar um HD, por exemplo, poder substituir. Vamos ver por dentro. Lembra um pouco o computador que a gente tem em casa, mas de um jeito muito mais compacto, como se fosse um notebook gigante. Fonte, aqui os processadores, memória, uma refrigeração muito potente e os HDs lá na frente. Um dos produtos que a Equinix oferece se chama Colocation. O cliente deixa as máquinas dele aqui e eles garantem 3 coisas: conectividade, climatização e energia. Tudo isso 24 horas por dia, sem falhar nunca. Por isso tudo aqui é redundante. Se cair a energia, já tem uma segunda linha da distribuidora. Se as duas falharem, entra gerador. Se um cabo de internet romper, tem outra conexão pronta. Até os elevadores são em dobro. Caso um pare de funcionar, eu não consiga levar os equipamentos para os andares superiores. Os elevadores são enormes e conseguem carregar até 2 toneladas. Ué, até os funcionários da Equinix são redundantes? Brincadeiras à parte, para tudo que eu tô falando fazer sentido, eu preciso explicar antes o que é internet. E para isso, eu vou usar esse vídeo. Quando a gente fala de internet, dá a impressão que ela é uma espécie de sinal, né? Você tá com a internet aí, seu computador tem internet? Mas não, ela é uma rede de máquinas conectadas para acessar informações que estão longe. Por exemplo, existe um vídeo que eu guardei nesse computador aqui, tá? Eu vou rodar. Esse é o nosso vídeo de teste. Ele vai estar sempre guardado no computador A, no disco rígido do computador A. Mas depois que a gente conectar a rede,
também dá para acessar pelo computador B. Então, nesse momento, talvez você já esteja me assistindo pelo computador B, mas o arquivo está armazenado no A. Ele está passando pelo cabo de rede para chegar até aqui. Até aqui tudo bem, né? Mas vamos complicar um pouco as coisas agora. Vou escrever o nome do computador aqui e ligar um segundo notebook, o computador B, com cabo de rede. Agora os dois estão conectados. E olha que legal, eu consigo acessar o vídeo que está aqui por esse computador, sem copiar o arquivo. O vídeo vai passar pelo cabo de rede e eu consigo assistir aqui. Vou acessar o arquivo pela rede, tá? Abrindo aqui o vídeo. Ele demora um pouquinho mais do que se estivesse no computador direto. Esse é o nosso vídeo de teste. Ele vai estar sempre guardado no computador A, no disco rígido do computador A. Mas depois que a gente conectar a rede, também dá para acessar pelo computador B. Então, nesse momento, talvez você já esteja me assistindo pelo computador B, mas o arquivo está armazenado no A. Ele está passando pelo cabo de rede para chegar até aqui. Então, desse jeito super simples, eu já criei uma rede entre os dois computadores. E aí a gente já começa a entender o que significa a internet, que vem da palavra internetwork. Network são conexões, então internetwork são interconexões. Tô dando um exemplo aqui com dois computadores que são meus, conectados por um cabo só, mas a gente poderia começar a crescer esse negócio, conectar outros computadores que estão distantes, que não são meus, e pronto, isso é internet. Vários computadores conectados, com você acessando arquivos que não estão no seu computador. Mas vamos pensar nesse vídeo mesmo que você está assistindo, tá? Que você clicou para me ver. Ele está em algum servidor, em algum computador e está chegando até você por um caminho mais ou menos assim. Só que aí tem um problema, né? Para o seu computador ter acesso a um monte de servidores, precisaria de um cabo para te ligar em cada servidor? Isso não daria muito certo, né? Para resolver esse problema, existem espaços em que você conecta seu computador e ele conecta com um monte de outros computadores. Esse é um dos papéis dos data centers. Então, além de guardar informações, ele também te conecta a outros lugares. São hubs, como se fosse um adaptador, onde chegam várias conexões e sai uma para você. Mas no caso desse vídeo, provavelmente o seu provedor de internet te conecta até um data center, que esse sim vai te conectar até o servidor onde estão guardados os arquivos. Ou ainda, te conecta em outro data center, que esse sim te conecta a um servidor onde estão guardados os arquivos. E aí tem um detalhe, provavelmente esse vídeo tem cópias em vários servidores espalhados pelo mundo, mas o funcionamento básico é esse. Então no fim, quando a gente fala de velocidade de internet, a gente está falando do tempo que a informação demora para percorrer esses caminhos. Sabe quando você dá um play num vídeo e fica aquela bolinha rodando? São as informações se baldeando, se transportando pela internet para chegar até você. O nome disso é latência, é o tempo que a informação demora para sair de um servidor e chegar até um computador, chegar até quem está assistindo, por exemplo. Quanto menor a latência, melhor para quem está assistindo. Como você deve ter imaginado, para um data center funcionar bem, a conectividade com a rede é uma das coisas mais importantes. É aqui que chegam as conexões das operadoras de internet e saem várias outras que ligam esse data center a servidores de vários lugares dentro e fora do Brasil. Algumas conexões não passam pelas rotas abertas da internet pública. Elas seguem caminhos privados, diretos, seguros e muito mais rápidos. A Equinix compra rotas de fibra ótica e só ela pode usar. A maior parte das conexões é feita assim, mas também pode acontecer por internet via satélite. Ter mais data centers pode encurtar a distância e diminuir a latência. E a Equinix tem mais de 270 espalhados pelo mundo. Mas o segredo também é saber onde eles estão e quais conexões eles fazem. Então, é importante estudar quais são os serviços mais acessados pelos usuários, quais são as rotas mais curtas, e aí sim a gente consegue otimizar todo esse fluxo de informações. E como eu comentei sobre redundância, as conexões aqui são sempre duplicadas. Então os provedores que a gente contrata para ter internet na nossa casa sempre chegam aqui por dois caminhos diferentes. Se der problema em um, o outro continua funcionando. Você já deve ter percebido que um celular ou um notebook esquenta mais dependendo do que você pede para ele fazer. Tipo, rodar um jogo ou assistir um vídeo, porque isso exige mais do processador. Imagina isso num data center, com um monte de computador trabalhando 24 horas por dia.
eles precisam de climatização, senão vão estragar com o calor. Agora eu tô no SP6, que é o novo data center da Equinix no Brasil. Ele já está em fase final de construção, mas ainda não tem nenhum cliente instalado aqui. Ele é vizinho do SP3. Nesse campus da Equinix também tem o SP5, o SP7 em construção e ainda espaço suficiente para mais 2 data centers. Esse corredor que eu tô passando, eles chamam aqui de Cool Spine, que é a espinha dorsal da refrigeração industrial. É mais ou menos como se eu estivesse dentro daquela parte do ar-condicionado que fica lá em cima, na parede da sua casa ou do escritório. Essa parede inteira é para troca de calor do ar, tipo um radiador gigante. Aqui no telhado ficam as condensadoras, aquela parte da máquina do ar-condicionado que fica do lado de fora da sua casa. Mas tem uma diferença, além delas serem muito maiores, aqui elas gelam uma água que desce para o data center e é a água que gela o ar. Essa água ela não é jogada fora, ela fica circulando dentro do sistema o tempo inteiro. Nos data centers existiu uma conta de eficiência energética que compara o quanto é gasto para alimentar os aparelhos comparando com o que é gasto na refrigeração e iluminação. Essa conta não pode ficar desbalanceada, nem para um lado nem para o outro. Então o sistema é pensado para resfriar, mas também não pode resfriar demais, senão joga energia fora. Aqui a gente consegue perceber isso bem. No corredor externo, a temperatura está até um pouco alta, mas se eu abrir essa porta, muda completamente. Aqui dentro, onde as máquinas estão, é geladinho, porque o ar resfriado está vindo do chão. É tudo pensado para aproveitar ao máximo a refrigeração. Vou confessar que eu achava que entrando no data center tudo ia ser gelado, mas não. É só pertinho das máquinas que isso acontece. E mais uma coisa que se faz aqui é que quando está frio lá fora, eles jogam o ar para dentro, só dando uma filtrada antes para gastar menos energia. A gente tem uma iniciativa em Paris e em outros países, mas acho que a de Paris foi a que ficou mais famosa por causa das Olimpíadas. E no final do dia é muito simples. A gente pega o calor que é produzido pelos servidores, conecta o data center na rede do município e faz com que esse calor chegue em casas, hospitais, shopping centers. Nesse caso de Paris, ele acabou chegando no Parque Olímpico, nas piscinas. Então a gente ficou muito famoso o caso onde a gente acabou aquecendo as Olimpíadas de Paris, né, a piscina das Olimpíadas de Paris. Mas o mais importante, Iberê, é que depois das Olimpíadas a gente continua aquecendo as casas da vizinhança e hoje são mais de 1.000 casas aquecidas só por esse data center. Também existe uma preocupação com o uso da água. Então aqui em SP6, a previsão é que as máquinas gastem praticamente zero, água só para consumo humano. E toda a estrutura de climatização que a gente viu é ainda mais importante se a gente for pensar em inteligência artificial. Então quando eu peço, por exemplo, para o ChatGPT gerar uma imagem minha no Havaí, cercado de gatinhos com roupas típicas, algum computador em algum lugar do mundo está esquentando para fazer isso. Esse tipo de uso exige muito mais da máquina, porque ela não está fazendo uma busca, pegando alguma coisa num banco de dados, ela precisa fazer um monte de cálculos. Ou seja, para computadores com IA, a refrigeração é ainda mais importante. E para isso não pode faltar eletricidade, ela tem que ser constante. Então eu tô aqui na sala de energia do data center, onde eles recebem a eletricidade de fora, tratam e mandam para os equipamentos. A energia pode ter variações de frequência ou de tensão, de voltagem, mas eles garantem que ela vai chegar no equipamento sem interferências. A ideia é não ter nenhuma variação na frequência ou na tensão, na voltagem. É como se fosse o filtro de linha que você tem na sua casa, só que gigantesco. E o objetivo é evitar queima, travamento e perda de dados. A energia vem da rede elétrica da rua, mas se tiver uma queda no abastecimento de energia, quem entra em jogo imediatamente são as baterias. A gente costuma chamar isso de no-break, mas essa é só uma das dezenas de portas com baterias que eles têm aqui. Então isso dá para sustentar milhares de servidores. A bateria é importante para manter as máquinas funcionando no momento em que cai a energia, mas logo em seguida ela passa a bola. Ela faz a transição para esses geradores aqui. Olha só, esse tem 24 cilindros. Eles conseguem manter o data center funcionando por mais de 30 horas sem precisar abastecer. Se eu puxar esse fio aqui, será que a sua internet aí desliga? Não desliga. Lembra que eu te falei que tudo aqui é redundante? A própria construção é pensada para garantir isso. É tipo um espelho, tudo que tem de um lado tem do outro. Se cair um meteorito de um lado, o outro garante que as conexões continuem ativas. A Equinix tem 492 mil interconexões ativas no mundo todo. Só na América Latina, eles têm transmissão de dados de 15 terabits por segundo nos horários de pico. É como se 3 milhões de pessoas estivessem assistindo o YouTube em alta resolução ao mesmo tempo.
Às vezes dá até para esquecer que a tecnologia precisa de uma estrutura física, gasta energia e ocupa espaço. Mas hoje você se colocou no lugar das informações que vão e vêm na internet. Se a gente fosse correr por esses cabos, passaria aqui várias vezes por dia, todos os dias. Então agora você conhece muito bem o caminho e entende a importância dos data centers para que a informação chegue a você em segundos, ou melhor, em milissegundos. Como a gente falou muito de energia elétrica hoje, eu sugiro que você dê uma olhadinha na playlist do Manual do Mundo só com as usinas que geram energia. A gente praticamente está gabaritando as usinas no Brasil.